Gente, meus chuchus, tem mais coisa pra gente conversar. Do que a gente vai falar agora? A gente vai falar de derrame pleural e pneumotórax. Que patologias são essas? O que é derrame pleural e o que é pneumotórax? Bom, primeiro eu já te aviso que essas duas patologias podem ser diagnosticadas por meio de um raio-x de tórax. Mas o que de fato são elas? Derrame pleural, ela é uma patologia que geralmente ela é secundária, ou seja, ela surge sempre acompanhando uma outra patologia, né? Então, por exemplo, um paciente que tem pneumonia já há bastante tempo, ele pode desenvolver o derrame pleural, né? Então é mais ou menos sempre dentro desse raciocínio. Então, o derrame pleural, mais uma vez só para garantir, não é uma patologia primária. Ninguém vai desenvolver apenas o derrame pleural. Bom, vou falar uma coisa aqui que já vai clarear muito na sua cabeça. Já ouviu aquele vizinho contando a história do tio dele que ficou internado muito tempo e os médicos falaram que ele estava com água no pulmão? Ah, isso você sabe, não é? Pois é, água no pulmão é chamado de derrame pleural. O que acontece é um acúmulo um acúmulo de líquidos entre as pleuras. Como assim? Acúmulo de líquido entre as pleuras. O que são as pleuras? As pleuras, você estudou lá em anatomia, que as pleuras são uma membrana que reveste o pulmão. Nós temos dois tipos de pleura, não é isso? A pleura visceral, que está mais próxima do órgão, e a pleura parietal, né, que está para o lado externo. Entre essas pleuras, pode, por algum motivo, acumular a secreção que é produzida. Este acúmulo do lado externo do pulmão acaba fazendo uma pressão contra o pulmão. E na maioria das vezes o pulmão acaba ficando comprimido. Ok? Esse é o derrame pleural, né? E aí, muitas vezes, é necessário drenar esse excesso de líquido, né? Usando alguns tipos de drenos, tal. E isso a gente pode falar melhor em um outro momento, ok? Mas, em geral, o derrame pleural é o acúmulo de líquidos que acontece entre as pleuras, beleza? Dá para visualizar isso num exame de tórax, né, em decúbito lateral. Em outro momento a gente fala sobre isso também. Ok. E tinha um outro também que era o pneumotórax, lembra? O que é pneumotórax? Existem as membranas que revestem o pulmão e pneumo me lembra ar, né? Então o que aconteceu? Por algum motivo o ar saiu do pulmão e se acumulou entre essas membranas. Da mesma forma, ele acaba pressionando, fazendo uma pressão no pulmão e diminuindo o volume do pulmão. Na maioria das vezes, um caso de pneumotórax acontece com aqueles pacientes que tiveram alguma perfuração no tórax. Então, de repente, um acidente de trânsito fraturou um arco costal, uma costela, né, e acabou lá lesionando essas pleuras e fazendo se acumular ar ali, né? Ou um ferimento por arma de fogo, arma branca, né, no tórax também pode acontecer de chegar até as pleuras e fazer com que o ar se acumule aí. Também vamos conseguir ver, né, na imagem radiográfica a densidade desse ar, ou a falta de densidade desse ar, mais escura na imagem, né? E aí a gente pode, então, ajudar o médico a fechar esse diagnóstico. Agora sim, agora acabou. Agora pense em tudo que eu te falei aí, estuda, qualquer dúvida que surgir, manda lá no grupo ou comenta, né? E depois a gente vai fazer a avaliação. Não se preocupa com a avaliação.
Se preocupa se você conseguiu entender algo sobre o que a gente conversou. Tá bom? Beijo do Pro e até a próxima aula.